Beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, preciso dar um aviso muito importante. No dia 11, eu publiquei um vídeo falando que o canal recebeu 2 strikes por parte de uma empresa de telecomunicações que o logo é vermelho. Sim, isso aconteceu e devido a isso, eu tive que excluir outros vídeos que eu falava dessa empresa, porque senão ela poderia me dar um terceiro strike. E isso foi feito por retaliação, porque eu fiz críticas a essa empresa. Ela não aceita receber críticas mesmo quando ela está errada. E por causa disso, quem paga o pato somos nós, criadores de conteúdo. E para não ter problema, como eu falei, eu deletei os vídeos que falavam sobre ela e privei outros vídeos. E também fiz uma coisa muito importante, que foi criar um segundo canal, um canal reserva, para agir como backup se por acaso o canal fosse tirado do ar. Então eu criei esse canal e também não só por isso, com outro objetivo também, que é produzir vídeos de curiosidade na área de ciência, tecnologia, sobrenatural. Então esse canal também serviria para isso. Assim, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês se inscrevam nesse canal reserva, Diário de Bordo, que no final das contas ele pode nem ser um canal reserva, pode ser um segundo canal em que eu vou produzir conteúdo específico para ele. Então, de qualquer jeito, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, para se o canal principal for deletado, já tem esse, e mesmo que ele não seja deletado, para eu poder produzir conteúdo específico para ele. Entendeu, gente? Bem, galera, em 2019, a Disney começou a exibir o seu serviço de streaming Disney Plus. E com Disney Plus, ela começou a exibir essa série maravilhosa do universo de Star Wars, que foi O Mandaloriano, The Mandalorian. Essa série maravilhosa que em 8 episódios conseguiu ser muitíssimo melhor do que todos os 3 episódios da terceira trilogia de Star Wars. Conseguiu, porque trouxe muito mais do universo de Star Wars, muito mais da mitologia, muito mais do que os 3 filmes do universo de Star Wars. E nessa série a gente vê as aventuras de Din Djarin, que é um Mandaloriano. Só que ele não é um Mandaloriano nascido em Mandalor. Ele é um Mandaloriano que foi acolhido por outro Mandaloriano. E isso acontece porque dentro de Mandalor existe vários grupos de Mandalorianos. E o grupo de qual o Din pertence é de um grupo em que acredita em ideais antigos de Mandalor, em que o Mandaloriano é um guerreiro, que ele não pode tirar a máscara, que ele tem que seguir a regra de forma direta, e assim, é isso que o Din acredita. Ele se tornou um Mandaloriano, e como Mandaloriano, depois do expurgo de Mandalor, ele tem trabalhado como pistoleiro, como caçador de recompensa, ele faz vários serviços, ele pertence a uma guilda. Só que uma guilda de caçadores de recompensa. Só que o caminho dele cruza com um bebê da mesma raça do Mestre Yoda. E esse bebê tem acesso à força, que mostra que todos da raça do Yoda têm acesso à força naturalmente. Só que esse bebê, ele é procurado pelo que sobrou do Império, porque a série se passa 5 anos após a queda do Império. E o Mandaloriano é incumbido de entregar o bebê, ao que restou do Império que contratou ele. Apesar dele ter aceito, depois ele se arrependeu, pegou o bebê de volta e fugiu. E ficou fugindo. Até que, numa luta final, ele teve que enfrentar o grande vilão da série, que é um ex-governador do Império, Moff Gideon, que é terrível, e esse Moff Gideon está de posse do Darksaber. Quem assistiu Clone Wars e Rebel sabe o Darksaber. Darksaber, na realidade, é o sábio de luz criado pelo único Mandaloriano que já esteve nas fileiras do Jedi, que tinha acesso à força e que é um símbolo de poder para todo Mandaloriano que quer assumir a liderança de Mandalor. E o Moff Gideon exibiu esse Darksaber no último episódio. E assim, tivemos o último episódio do Mandaloriano, foi maravilhoso. 2019 terminou, só que 2020, agora outubro, no dia 30
de outubro, tivemos o primeiro episódio da segunda temporada do Mandaloriano. O primeiro episódio no dia 30, o episódio 2 no dia 6 de novembro e o episódio 3 no dia 13 de novembro. Sim, os 3 primeiros episódios, 30, 6 e 13. Claro que você vai perguntar, Marcelo, ontem teve um episódio. Sim, no dia 20 teve o 4º episódio. Só que eu vou comentar os 3 primeiros episódios. O episódio 1, 2 e 3. O 4º eu não vou comentar. Eu vou dividir da seguinte forma. Os 3 primeiros episódios eu estou comentando hoje, dia 21. Os 2 próximos episódios, o 4 e 5, eu vou comentar daqui a 2 semanas. O 6 e o 7 eu vou comentar depois. E o 8, que vai ser o último episódio dessa segunda temporada, eu vou comentar sozinho, porque ele vai ser o último, entendeu? E tem muita coisa para comentar, muita coisa mesmo para comentar. Esses 3 episódios são muito bons, sendo que o primeiro episódio e o terceiro episódio estão num hype muito grande, muito grande. O segundo episódio é muito mais morno, bem mais morno. Eu digo, até não é bom, mas não é ruim. É um episódio bem mediano, mas que serve como interligação entre o episódio 1 e 3. E o 3 é muito importante mesmo, entendeu? É aquele episódio que, digamos, eu tenho que ir para uma cidade, aí eu vou passar por aquela estrada. É o episódio passando pela estrada, entendeu? É isso que é o segundo episódio. Mas, bem, vamos comentar os 3 episódios. Vamos lá comentar. O que acontece? O último episódio, o Mandaloriano recebeu a incumbência de ou entregar o bebê para a raça dele, o grupo dele, que seria os Jedi, ou criar o bebê de acordo com as regras dos Mandalorianos dele, que ele deveria assumir um manto de Mandaloriano também, se tornaria um Mandaloriano também, entendeu? Essa é a missão que ele recebeu. O primeiro episódio se chama The Marshal, ou uma tradução melhor, o xerife. E assim, como eu falei, o Mandaloriano está procurando a raça do Baby Yoda. No caso, está procurando Jedi, que ele teve a informação que, já que a criança tem os poderes da força, os Jedi podem ajudar. Então ele está procurando os Jedi. Mas para isso, ele precisa encontrar outros igual a ele, outros Mandalorianos. Então ele vai até um gangster com a criança, um gangster chamado Gor Koresh, para tentar achar o outro Mandaloriano. Só que ali ele é traído e eles querem matar o Mandaloriano para pegar o Beskar dele. Só que não sai muito bem como eles querem e o Mandaloriano mata todo mundo, prende o Gor Koresh e faz com que ele fale. Ele diz que em Tatooine existe um Mandaloriano lá que foi visto. O Mandaloriano fala que já esteve lá, não viu Mandaloriano nenhum, entendeu? Mas ele fala que está lá, que ele está lá numa cidade chamada Mos Pego. E ele vai embora para Tatooine para procurar o Mandaloriano. Chegando lá, ele encontra aquela mecânica que ele viu na temporada anterior, chamada Peli Moto, que o ajuda, passa informações para ele, dá uma moto e ele vai para essa cidade, a Mos Pego, para tentar encontrar um Mandaloriano. E ele chega lá, na verdade a cidade é um povoado, quase não tem ninguém. Ele entra dentro de uma taverna e pergunta pro taverneiro se ele viu um Mandaloriano. E ele fala, ó, está atrás de você. E aí você vê a surpresa, o Mandaloriano que você vê está com a armadura do Boba Fett. Aí você acha, é o Boba Fett? Só que a armadura está toda ferrada. Os dois sentam na mesa até que aquele Mandaloriano tira o capacete. E o Din fica horrorizado, porque para ele nenhum Mandaloriano pode tirar o capacete. E eles começam uma conversa. Ele se identifica como Cobb Vanth, que é o xerife da cidade. E ele não é Mandaloriano, ele conseguiu a armadura, ele comprou a armadura. E ali eles vão ter um fight, porque pro Din não é possível. A armadura é só o Mandaloriano, só pertence ao Mandaloriano. Até que eles são interrompidos por um barulho muito grande, quando eles veem uma criatura passando pelo meio da cidade e devorando um animal que estava lá. E aí
O Cobb diz que a cidade está sendo atacada por um dragão, um grande dragão Krayt, e ele precisa de ajuda para matar o dragão. Se ele ajudar, ele devolve a armadura. Então ele aceita, vai com o Cobb pelo deserto procurando o dragão, até que o Cobb conta a história dele, que ele estava na cidade comemorando o fim do Império, até que mineiros escravagistas invadiram a cidade. Ele fugiu, pote cheio de minério dos mineiros, e ele encontra pelos Jawas, que troca o minério pela roupa do Mandaloriano, e assim ele se tornou o xerife da cidade. No meio do caminho, eles encontram o povo Tusken, que aceitam lutar junto deles para derrotar o dragão. Só que a luta é muito complicada, nem todos querem, eles não se entendem muito bem, até que eles enfrentam pela primeira vez o dragão. Só que eles se dão mal, precisam que toda a população da cidade lute junto com os Tusken para matar o dragão. E a partir desse momento é feita uma aliança entre os Tusken, o pessoal da cidade, e o Mandaloriano e o Cobb, que lutam junto. No final eles vencem o dragão. O Cobb entrega a armadura para ele. E assim, foi um episódio muito legal, cheio de referência, os dois lutando muito bem juntos, entendeu? Muito juntos. O ator que faz o Cobb é muito bom, realmente é sarcástico. Ele tem uma química muito boa com o Din. E assim, a história é muito legal e termina o primeiro episódio. Aí vamos pro segundo episódio. O segundo episódio acontece no dia 6 de novembro e ele se chama O Passageiro. O que acontece? Os eventos do primeiro episódio, o Din, o Mandaloriano, o Mando, está voltando para a cidade para pegar Razorcraft e para poder sair dali. Até que ele é atacado por mercenários na areia, ele luta com eles e vence. Só que a speedbiker dele é destruída e ele tem que ir a pé para a cidade. Na cidade, ele volta a encontrar a mecânica, que fala que existe uma pessoa que conhece um Mandaloriano, mas ele precisa de ajuda. Precisa ser levada como passageira para outro planeta. Ele topa, né? Só que até descobrir que a passageira está levando os ovos dela, é uma espécie parecida com um sapo, está levando os ovos para o planeta, só que não pode ir em velocidade através do hiperespaço, tem que ir em velocidade de superluz. O Mando aceita de forma muito resistente, porque dessa forma ele pode ser alvo fácil, e ele vai em velocidade de subluz, até que ele encontra dois X-Wings da República que o questionam e no final querem prender ele, e ele foge. Ele vai para um planeta de gelo, consegue se esconder, só que a nave cai no buraco e ali ele é atacado por aliens gigantes. Ele luta junto com a passageira, mas está sendo quase derrotado até que os X-Wings aparecem e matam os monstros, as aranhas. Eles não são presos, ele não é preso porque no final das contas o Din ajudou o pessoal da República, então eles vão deixar ele livre. E ele sai do planeta com a nave toda caindo aos pedaços. É o episódio mais fraco dos três, é o bem mais fraco. O primeiro foi muito emocionante, o segundo é bem mais fraco, mas é um episódio de ligação. Serve como ligação, serve para você descontrair um pouco, entendeu? Para você não ficar naquela tensão o tempo todo, que os episódios do Mandalorian são tensão, entendeu? E no final das contas é um episódio legal. Ele viaja e vai pro planeta em que ele vai encontrar outros Mandalorianos. E assim termina o segundo episódio. O terceiro episódio é exibido no dia 13, sexta-feira, dia 13. E o título desse episódio é A Herdeira. E é um episódio muito importante mesmo. Um episódio que vocês têm que assistir sim, porque vale a pena assistir. Eu chego a dizer que talvez seja um pouco até melhor do que o primeiro, por causa das pessoas que aparecem ali. O primeiro é fabuloso, o primeiro é muita ação, faroeste, maneiro. Mas esse terceiro tem muita coisa importante. O que acontece? A Razorcraft está indo para o planeta, chegando no planeta, caindo os pedaços, né? Eles estão presos, estão dentro da cabine da nave, porque o resto da nave está despressurizado. Eles estão lá, eles conseguem pousar quase por sorte. A nave tá uma merda. O Mandaloriano entrega a passageira e ele contrata o mecânico local para consertar a nave. E
ele vai para uma taverna que o marido da passageira dele indicou. Chegando lá, ele conversa com algumas pessoas que falam que encontraram ali existem 3 Mandalorianos que foram vistos por ali e que eles vão levar ele para encontrar os 3 Mandalorianos. Só que no meio do caminho ele é traído querem pegar o Beskar da armadura dele. Só que nesse momento ele é salvo por 3 Mandalorianos de armadura azul que matam todo mundo e salvam o Din. E pro espanto do Din, que ele fica grato, né, no início eles tiram o capacete. O Din pergunta para ele de como eles conseguiram a armadura. A líder dos 3 Mandalorianos diz: ó, já está na minha família há 3 gerações. Aí ela vê que o Mando pertence a um grupo que segue os antigos ritos de Mandalor, que é aquele quase uma religião, e que ela é mandaloriana, nascida em Mandalor, e que está disposta a ajudar ele. Está disposto a ajudar ele, mas ele não aceita porque para ele eles não são Mandalorianos de verdade. Até que ele Mandaloriano está voltando para Razorcraft, é cercado por outros piratas que querem matar ele, mas ele é ajudado pelos 3 Mandalorianos que ajudam ele. Ela se identifica como Bo-Katan. Ela se identifica como Bo-Katan. Sim, Bo-Katan que apareceu em Clone Wars e em Rebel. Sim, ela é a legítima herdeira de Mandalor, da liderança de Mandalor, e ela precisa da ajuda dele. E se ele ajudar, ela vai indicar onde ele pode encontrar um Jedi. Ele aceita e o Mandaloriano deixa a criança com a passageira e o marido dela para eles tomarem conta do bebê Yoda. E o Din vai com eles atrás de uma nave cargueira do Império, o resquício do Império, para conseguir as armas. Os 4 entram na nave e invadem com facilidade, vão lutando até que o capitão da nave descobre que são Mandalorianos e ele se comunica com o Moff Gideon, que diz para ele que ele sabe o que tem que fazer. Ele mata os 2 pilotos e vai jogar a nave no planeta direto no fundo do mar e vai destruir a nave. Só que o Mandaloriano, o Din e os outros 3 Mandalorianos vão para a cabine para tentar impedir ele, só que eles são parados por um grupo de Stormtroopers que estão atirando pesado nele. O Din se arrisca lá com explosivos, levando tiro e consegue deter eles e eles conseguem salvar a nave. A Bo-Katan pega o capitão e fala que quer saber onde está o Darksaber. Ele não vai revelar, fala que ela sabe com quem está e que ele vai atrás dela. E ele se mata. A Bo-Katan e os outros 2 Mandalorianos falam que precisam sair dali de rápido. Ela chega pro Mandaloriano, o Din, e fala que se ele quiser ele pode estar com eles, porque ele é muito corajoso, ele mostrou que ele tem honra, e dá as informações para encontrar numa determinada lua Ahsoka Tano. Sim, Ahsoka Tano, a nossa Padawan preferida de Clone Wars e Rebel, um personagem muito importante do universo de Star Wars, personagem extremamente importante, entendeu? Extremamente importante. Eles se dividem, o Din volta para a cidade, pega o bebê Yoda e vai embora na Razorcraft procurar no caso, a Ahsoka Tano. E assim terminou o 3º episódio. E assim, o que eu tô achando dos 3 episódios? Muito emocionante, tá sendo muito direto. Gostei do primeiro episódio, muita referência de Star Wars. O segundo episódio já é um pouquinho mais fraco, mas traz elementos dos episódios passados da primeira temporada. E o 3º que nos apresenta Bo-Katan e Ahsoka Tano. Sim, Ahsoka Tano. Provavelmente o 4ª temporada deve ter alguma coisa, a busca dele para Ahsoka Tano. Provavelmente vai procurar. Provavelmente o caminho dele ainda vai se juntar o da Bo-Katan, provavelmente, e do Darksaber. Ainda teremos isso. Então, provavelmente. Então, eu tô gostando bastante da segunda temporada. A segunda temporada tá muito maneira. Tá realmente bem legal. Já não tá tão focada no Baby Yoda. Já não tá tão focado, entendeu? O Baby Yoda já não tá tendo aquela participação. Mas sim, tá muito, muito, muito legal. Realmente tá valendo a pena. E assim, como eu falei, ontem teve o episódio 20. Eu não vou falar nada desse episódio 20. Entendeu? Como eu tô falando, tô comentando. Provavelmente vocês já assistiram, quem assistiu já assistiu, entendeu? Eu não estou comentando, mas assim, daqui a 3 semanas eu comento tanto o episódio 4 como o 5. Entendeu, gente?
Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei sobre a segunda temporada do Mandaloriano. Falei dos 13 episódios que já saíram. Eu gostei bastante. Oriento a vocês a assistirem, que é uma série que vale a pena e é muito legal. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço News. Então, até amanhã. Tchau!